Aproveitando que vocês estão de pé, abra sua Bíblia no livro de Jó. Amém, glória a Deus. Capítulo 1, a partir do verso 1. Som. Todos acharam? Vamos ler? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Lê novamente. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, eis aqui, Senhor, a Tua igreja, para receber a Tua palavra neste momento, Senhor. Já Te adoramos, Pai, em louvores, já Te adoramos com a nossa oferta, Senhor, e agora, Senhor, queremos ouvir a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fale através dos meus lábios, Senhor, que o Senhor me dê autoridade para transmitir esta palavra, Senhor, e que ela cumpra, Senhor, o seu objetivo, Pai, de tocar vidas nesta noite, de ensinar vidas nesta noite, de transformar vidas nesta noite, Senhor. E desde já, Senhor, eu repreendo todo o mal, Senhor, toda distração, todo cansaço físico, todo sono, Senhor, toda seta do inferno, ó Deus. Cerque este lugar, ó Deus, com os Teus anjos, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos. Igreja, ao contrário de que muitos dizem, a história de Jó não é uma parábola e não é uma ficção. É uma história real de um homem que foi reconhecido por Deus pelo seu caráter. Amém? Mas, Alexandre, então quem foi esse tal de Jó? Vamos conhecer um pouquinho a Jó? No verso 1, a Bíblia diz que Jó, ele habitava na cidade de Uz. A cidade de Uz, ela ficava entre Damasco e Edom. Era ali que Jó habitava com a sua família e com os seus filhos, amém? A Bíblia também diz no capítulo 1 que Jó tinha 4 qualidades. E qual eram essas 4 qualidades? Era um homem sincero, em outras versões diz íntegro, reto, temente ao Senhor, desviava-se do mal. E o que vem a ser um homem íntegro? Um homem íntegro é um homem honesto. Um homem reto é um homem justo. Um homem que temente ao Senhor é um homem que não tem medo de Deus, mas tem medo de desagradar a Deus. Porque Provérbios 1,7 diz, o temor do Senhor é o princípio da... Aleluia! E o que é um homem que se desviava-se do mal? Era aquele homem que evitava tudo aquilo que podia corromper a sua fé. Isso é se desviar do mal. Quando você observa que algo vai te tirar dos caminhos de Deus, que vai corromper a sua fé, você evita. E Provérbios 14:16 diz assim, o sábio teme e se desvia do mal. Amém? Glória a Deus. Jó, irmãos, ele foi um homem de um grande testemunho,
grande testemunho. Por quê? Porque ele seguia os princípios de Deus, ele seguia os mandamentos de Deus. Amém? E eu quero refletir com vocês, meu irmão, algo que a gente precisa analisar nas nossas vidas profundamente. Pense comigo, se Jó vivesse nos nossos dias, se Jó vivesse hoje, aqui no nosso meio, com certeza, sem sombra de dúvidas, Jó seria taxado, rotulado como um religioso, por conta da sua reputação. Ele seria taxado como um radical, como um fanático. Por quê? Porque Jó, ele não se encaixaria no modelo de cristianismo que está sendo vivenciado hoje. Como assim, Alexandre? Por que ele não se encaixaria? Porque, irmãos, está faltando testemunho no meio do povo de Deus. E Jó era um homem de grande testemunho. Era um homem de grande testemunho, irmãos. Nós, infelizmente, cristãos, e quando eu falo cristãos, eu não estou falando especificamente a igreja cristã, Refidim, mas o cristão no geral, o cristão brasileiro, o cristão universal do mundo inteiro, estamos dando um mau exemplo fora dessas quatro paredes. Parece que aqui dentro nós somos espirituais, chega lá fora nós nos transformamos em carnais. Aqui dentro nós glorificamos e exaltamos a Deus, e lá fora nós envergonhamos o nome de Deus. O que está acontecendo conosco? Por que nós viramos a chavinha quando nós passamos por aquela porta? Por que nós não mantemos a nossa retidão fora dessas quatro paredes? O que está acontecendo? Reflita comigo, irmãos, porque eu também faço parte dos cristãos. Eu também me incluo nesta lista. E isso, irmão, não é saudável para a nossa vida espiritual. Não é saudável. Há crentes, irmãos, que infelizmente estão envolvidos em fofocas na empresa. Há crentes que estão envolvidos em confusões no meio da família, não falam com os parentes, não conversam com os parentes. Há crentes envolvidos em mentiras. Há crentes envolvidos, irmãos, em corrupção, em sonegação de imposto. Infelizmente, mas nós precisamos falar. Nós precisamos falar, porque Deus nos observa. Deus nos observa, e é o nome dele que está em jogo. Sabe, irmão, muitas vezes a gente quer ganhar almas para Jesus, mas o motivo muitas vezes de muitas pessoas não quererem a Deus é o nosso testemunho. Eu não quero o Deus do Alexandre, porque ele sobe lá no púlpito, ele prega uma coisa e lá fora ele fala outra. Irmãos, eu já encontrei irmãos da igreja, não dessa igreja, mas de outra igreja que eu congreguei, irmãos ali, batizados, que desciam as águas, fumando na faculdade. E quando me viu, não sabia onde ir, colocava o cigarro. Então cadê o testemunho? Cadê o cristianismo que você segue? Quem vai acreditar na sua pregação? Havia um rapaz que ficou desempregado, e nesse tempo ele recebeu uma oferta de um cristão para trabalhar com ele. Esse cristão, que era dono do estabelecimento, que fez o convite, convidou aquele rapaz que estava desempregado para trabalhar com ele. Aquele rapaz necessitava, precisava, e assim foi. Quando o rapaz chegou naquele ambiente, ele ouvia louvores maravilhosos, e ele ficou impressionado, porque ele falou assim: poxa, agora eu estou trabalhando com pessoas que compartilham da minha mesma fé comigo, é um ambiente maravilhoso, tem louvores, vai ser muito bom trabalhar aqui. Mas com o passar do tempo, esse rapaz, ele
começou a observar algumas coisas naquele lugar. E uma das coisas foi quando ele foi receber uma mercadoria que tinha acabado de chegar. Ele observou a nota fiscal. Era 3 bicicletas, mas estavam entregando 5 bicicletas. E esse rapaz questionou o entregador, falou assim: olha, alguma coisa está errada. Na nota fiscal está 3 bicicletas, você está me entregando bicicletas a mais. Você cometeu algum erro. Ele falou: não, é isso mesmo, são 5 bicicletas. Eu falei: mas por que a nota está 3 bicicletas? Ele falou assim: não sei, pediram para entregar. Esse rapaz foi e questionou o dono do estabelecimento cristão que havia contratado ele. E qual foi a resposta? Não, é assim mesmo, é meia nota, eu vou pagar 3 pela nota e 3 por fora. E o rapaz questionou ele, falou: mas você é cristão, isso aí é ser negação de imposto. E ele disse para o rapaz: ué, o governo rouba, o governo também faz errado, ou seja, cadê o nosso testemunho? E digo mais, o dono desse estabelecimento, onde esse rapaz trabalhava, o pai dele também trabalhava lá, o pai dele também era crente. E o pai dele dava saidinhas no meio do trabalho para fazer o jogo do bicho e beber cervejinha no bar ao lado. E esse rapaz, indignado, foi e falou para este homem: olha, toma cuidado, você é cristão, cristão não joga no bicho, cristão não bebe. E ele respondeu para esse rapaz: olha, o meu pastor bebe. Aí eu falei: então você está na igreja errada. Então você está na igreja errada. E esse rapaz era eu, irmãos. Esse rapaz era eu. Infelizmente, eu pensei que eu estava em um lugar santo, que inspirava louvores de bom testemunho, e eu me decepcionei. Então, irmãos, quando a gente fala de testemunho, dá a impressão que nós temos hoje, é que nós estamos na contramão. Na verdade, isso é algo básico na vida do crente, é você testemunhar Cristo com as suas atitudes. E Jó era assim. Nós acabamos de ler, era um homem reto, era um homem íntegro, ele se desviava do mal, ele temia o Senhor. Esse era Jó. Agora pensa também, além de Jó, se João Batista vivesse nos nossos dias, as igrejas jamais dariam púlpito para ele pregar, porque a pregação dele era confrontadora, era duro de ouvir, era um homem que falava com autoridade e com verdade, doia quem doer. E por que mudou-se? Porque nós estamos mudando, nós temos que tomar esses homens de Deus como referência para nossas vidas, irmãos. Nós precisamos. As redes sociais estão desmascarando, irmãos, muitos cristãos. Nós debatemos de tantos e tantos assuntos, nós entramos em debates, em críticas, mandamos memes, fazemos piadinha, damos indireta, e para desencargos de consciência, no final nós escrevemos um versículo, e queremos que Deus, haja na nossa vida, e queremos que Deus ganhe alma através de nós. Pensemos nisso, irmãos. Se você quer verdadeiramente influenciar a sua geração, como Jó influenciou a geração dele com o seu testemunho, comece hoje e não amanhã, ok? Hoje e não amanhã, levar Deus a sério. Levar Deus a sério, irmão. Amém? Levar Deus a sério. Você está levando o nome do rei, e nós estamos escandalizando, debochando de Deus. Amém? Nós precisamos de exemplos, irmãos, a ser seguidos, e de preferências, exemplos bíblicos, como o exemplo de Jó, um ótimo exemplo de retidão para as nossas vidas. Mas continuemos conhecendo este homem chamado Jó. No versículo 2 e 3, diz assim: e nasceram-lhe 7 filhos e 7 filhas,
E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Veja, irmãos, Jó era um homem rico, um homem de posses, tinha bens, tinha uma família estruturada, mas Jó não era reconhecido pela sua riqueza, mas pelo seu caráter. Deus olha para o seu caráter, não para o que você tem. Amém? Deus olha para o seu caráter. A riqueza, irmão, é bem-vinda na vida do crente. É bem-vinda, é bênção, ok? Mas a gente não pode permitir que a riqueza interfira na nossa comunhão com Deus. A nossa confiança primeiramente está no Senhor. Amém? E o resto, como diz Salomão em Eclesiastes 1:2, tudo é vaidade. O resto é vaidade. A nossa confiança é no Senhor. Amém? Isso precisa ficar claro. Provérbios 11:28 diz assim: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão com a folhagem. Amém? Irmãos, eu trabalhei em uma empresa por 22 anos. Eu pensei até que eu ia me aposentar lá, sinceramente falando. Entrei com 19 anos e saí com 45 anos de lá. 45, 44, mais ou menos isso. Um dia, essa empresa onde eu trabalhava, ela era envolvida com corrupção. E tudo bem, enquanto não está afetando a minha fé, não está colocando a minha fé em risco, não tem problema. Mas eu sabia do que acontecia. Eu trabalhava no financeiro, eu via as propinas que eram direcionadas, eu via os valores que eram sacados, e aquilo me incomodava, porque eu já era crente. Mas, enquanto não está me afetando, está tudo bem, eu estou ali cumprindo o meu trabalho. Até que um dia a minha chefe saiu de férias, e o gerente me chamou na sala dele. A empresa já não vinha boa financeiramente, já vinha dando indícios de falência, estava deixando de recolher impostos, tributos, já estava caindo, porque tudo que é envolvido na corrupção, irmão, não dura para sempre, não dura, tá? E nesse período de férias da minha chefe, o gerente financeiro me chamou na sala, e disse para mim assim: Alexandre, eu preciso que você vá no banco, saca 50 mil em espécie, e você leva em tal lugar, para tal pessoa. Eu falei: de jeito nenhum. Na cara dele. Ele falou assim: como assim não? Eu falei: por 3 motivos. Primeiro, que eu não vou sair com uma quantia dessa do banco, arriscando minha vida para ser assaltado. Segundo, quando o valor é alto, eu preciso justificar, preencher um formulário com o meu CPF. Se vir uma auditoria, vai constar que eu que saquei, eu que vou ter que dar conta desse dinheiro. E terceiro, eu sei o destino. E eu não vou me envolver isso porque vai contra os meus valores. E sabe o que eles me responderam, irmão? Me responderam assim: você é um homem que tem uma qualidade que te atrapalha. Uma qualidade que me atrapalha. Você é muito certinho. Você é muito certinho. Eu fiquei tão indignado, irmãos, tão indignado, que eu voltei para minha sala, eu peguei uma folha de sulfite, a próprio punho, escrevi: eu, Alexandre Paulo da Silva, portador do RG tal, do CPF tal, venho por meio desta solicitar a minha demissão. E entreguei para ele, e ele falou assim para mim: eu não faço acordo. Eu falei: não estou pedindo acordo, eu estou pedindo a conta. Você tem certeza? Eu falei: absoluta certeza. Uma empresa que não valoriza um funcionário honesto, já está no fundo do poço. Todo mundo ficou escandalizado na empresa, falou: você é louco, 22 anos, né? E parentes e amigos próximos falavam: eu não fazia isso não, deixa eles lá, eles que se virem. Fiquei 5 anos desempregado, irmãos, mas não me faltou uma comida, um alimento na minha despensa. Deus supriu todas as coisas, nenhuma conta ficou sem pagar, nenhuma conta.
para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje, graças a Deus, estou empregado já, vai fazer 4 anos já, novamente. Deus nunca deixou faltar nada. Irmãos, não negocie a sua reputação. Não negocie. Não se deixe o seu coração inclinar para a corrupção. O crente é luz, nós somos chamados para ser luz, para ser sal. Nós vamos salgar, nós vamos iluminar. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo a mensagem, irmão? Amém. Glória a Deus. Bem, continuemos conhecendo esse homem chamado Jó. No versículo 5 diz assim: sucedia, pois, que, tendo decorrido um turno de dias, e de seus banquetes, enviava Jó e santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia: porventura pecaram meus filhos, blasfemaram no seu coração, blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Irmãos, olha que lindo. Jó, ele não somente se santificava, como ele santificava os seus filhos. A Bíblia diz que ele levantava de madrugada e oferecia holocaustos, porque ele temia que os seus filhos, porventura, no coração haviam blasfemados contra Deus. Olha a preocupação de Jó com os seus filhos. Irmão, será que nós temos dado a mesma atenção à vida espiritual dos nossos filhos? Será que a gente tem se preocupado com o crescimento deles espiritual? Seu filho sabe quem é Deus? Eu vi um documentário de Billy Graham, e em um dos depoimentos, a filha dele disse assim: o meu pai não era Deus, mas ele me mostrou quem era Deus. Você tem mostrado para o teu filho quem é Deus? Irmão, o discipulado do seu filho é sua responsabilidade. Não jogue para o pastor, não jogue para a professora da escola bíblica, para o líder dele. É sua responsabilidade acompanhar a vida do teu filho, da tua filha, até que eles cresçam, se fortaleçam, se amadurecem e fortaleçam sua fé. Aí sim eles seguirão a vida deles com Deus. Mas você tem que cuidar da vida espiritual dos seus filhos. Irmãos, eu fico muito preocupado, me perdoe, quando eu vejo pessoas trazendo o filho para apresentar no altar, e depois eu não vejo mais na igreja. Pode ser, irmão, que eles estejam em outro ministério, que glória a Deus, que assim seja, mas muitos a gente sabe que não está. Eles esqueceram que aqui é sério. E eles não estão ensinando a criança no caminho que deve andar. E quando elas estiverem velhas, elas não vão se desviar. Cadê a sua flecha? Onde você atirou a sua flecha? Cadê aquela pessoa que você subiu aqui com ela no colo e disse para Deus que ia cuidar dela, que ensinar ela nos caminhos de Jesus? Cadê? Porque você vem sozinho para a igreja sem ela? Porque você está deixando ela? Porque você não está falando mais de Jesus para ela? Gente, nós somos responsáveis pelo discipulado dos nossos filhos. E uma dica aqui para vocês, irmãos, se vocês me permitem: filhos aprendem mais rápido através do exemplo. Sejam exemplos assim como Jó era exemplo para os seus filhos. Ore por eles, interceda, peça perdão por eles, como Jó fazia todas as madrugadas. Você já levantou alguma madrugada para clamar pelo seu filho? Já? Então vamos aprender com Jó. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Continuemos conhecendo este homem. No versículo 6 ao 8, vamos ler rapidamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. E então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Irmãos, veja que, como diz 1 Pedro 5,8, que Satanás está ao nosso derredor. Ele só está
observando, andando, cirandando, rodeando, esperando uma brecha. E ele declara aqui para Deus, né? Quando Deus pergunta para ele: de onde vens? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. E aí Deus, ele faz uma pergunta para Satanás, diz assim: observasses tu meu servo Jó? E aí Deus dá o currículo de Jó para Satanás, né? Observastes o meu servo Jó? Ninguém na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desvia-se do mal. Veja bem, irmãos, a Bíblia diz que os filhos de Deus se apresentaram perante ele. Eu acredito aqui que os filhos de Deus sejam os anjos. E junto deles veio Satanás. E Deus pergunta para Satanás: de onde vens? E ele responde: de rodear a terra e passear por elas. Aí Deus dá continuidade ao diálogo e diz para ele assim: observastes o meu servo Jó? Homem semelhante a ele não há. Homem reto, sincero, temente a Deus e desvia-se do mal. Irmãos, tudo que você faz aqui na terra é anunciado lá no céu. Houve essa reunião lá no céu. E a pauta da reunião foi o nome de Jó. Foi a reputação de Jó. E Deus fala ali do currículo de Jó para Satanás. Então toma cuidado, irmão, com o que você está fazendo aqui na terra, porque reflete lá no céu. Você está sendo observado no céu. Você está sendo comentado lá no céu. E o que é que estão falando de nós? Gente, sabe o que é que me choca? Muitas pessoas ponharam na cabeça a seguinte coisa: não, o pastor não está aqui me vendo, minha esposa também não está vendo, minha mãe não está vendo, ninguém está vendo. Mas esquece que Deus está vendo. Deus está vendo. Deus observava Jó e citou Jó nesta reunião como exemplo de retidão, como exemplo de reputação, e a gente não tem essa preocupação. Isso não te incomoda, irmão? Isso não te incomoda em saber que o seu pastor não está vendo, o seu amigo não está vendo, o seu patrão não está vendo o que você está fazendo, sua esposa não está vendo, mas Deus está vendo. Olha o que diz, irmãos, Hebreus 4:13: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele que havemos de prestar contas. Tudo que você faz aqui na terra está sendo anotado lá no céu. Toma cuidado com quem que você anda, quais as suas companhias, o que você está fazendo, por que você está escondendo isso? Por que você não quer que ninguém saiba? Sendo que Deus está vendo e Deus sabe de todas as coisas. Se você anda fazendo coisa errada, se arrependa agora, porque nada fica em oculto. Amém? Nada fica em oculto. Nada fica em oculto diante de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora no versículo 9 ao 12, diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó de balde? Ou seja, Satanás estava dizendo assim: porventura teme Jó a Deus em vão? Ele abre esse questionamento a Deus. Porventura não cercaste eles de bens, ele, a sua casa e tudo que ele tem? Ou seja, ele te teme em vão? Você cerca ele de bênçãos, ele, a sua família, a sua casa, né? O que Satanás está querendo insinuar aqui para Deus? Olha como ele é ardiloso. Ele está querendo dizer, em outras palavras assim para Deus: olha, ninguém te adora se você não dá nada para eles.
Você tem que dar primeiro, para depois eles te adorarem. Ninguém te adora por quem você é pelo que você tem. Jó, ele só te adora porque você cerca ele de bênçãos. Isso que Satanás está insinuando a Deus. Agora, tira tudo dele e vamos ver se ele não blasfema na tua face. Essa foi a insinuação. E muitos cristãos, irmãos, por incrível que pareça, está autenticando isso com o seu comportamento que Satanás está insinuando. Está vindo para a igreja por interesse. Está vindo para a igreja por causa de bens, não por causa de Deus. Não por causa de Deus. Nós queremos a bênção, mas não queremos o dono da bênção. E era isso que Satanás estava jogando na cara de Deus. Você precisa pagar, em outras palavras, para que eles te adorem. Você precisa abençoar eles, aí eles te adoram. Quando teria que ser ao contrário. Eu adoro Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele me dá. Mas é isso que Satanás joga para Deus, essa afronta. E aí, Deus fala, tá bom. E disse o Senhor a Satanás, no versículo 12, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, Deus falou, é por isso que ele me adora? Tá bom, então eu permito você a tocar tudo no que ele tem, só não toca na vida dele. Irmãos, quando Deus diz, isso é sério, viu? Satanás, ele é um ser limitado, e limitado por Deus. Ele não tem autoridade nenhuma, ele não cria nada, ele não faz nada, ele não age em nada se não for com a permissão de Deus. Martinho Lutero dizia assim, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. E isso é verdade, viu? É verdade. Tá bom? Entenda isso, Satanás, ele é limitado. Ele é limitado. E aí, a Bíblia diz que Satanás, ele sai da presença de Deus, e do versículo 13 ao versículo 19, começa a vir uma série de notícias más para Jó. A primeira notícia vem um mensageiro de Jó, aqui eu estou resumindo, tá, irmão? Vem um mensageiro de Jó e diz assim para ele, os sabeus roubaram as suas jumentas e os seus bois, e mataram os seus moços, ou seja, e mataram os seus servos. E acabando de dar essa má notícia, veio outro mensageiro e disse para Jó, olha, fogo do céu caiu sobre o rebanho das suas ovelhas e queimou suas ovelhas e consumiu os seus moços, ou seja, consumiu os seus servos. E aí acabou de entregar essa má notícia, veio outro mensageiro e diz assim, olha, os caldeus roubaram os seus camelos e mataram os seus servos a fio de espada. E como se não bastasse, veio um quarto mensageiro e disse assim, um grande vento veio do deserto e atingiu a sua casa, e ela caiu, e os seus jovens, ou seja, os seus filhos morreram. Irmão, qual seria a sua reação diante dessa situação? Roubaram os seus bens e mataram os seus filhos. Qual seria a sua reação? Coloque-se agora no lugar de Jó. E detalhe, irmão, um homem de uma reputação ilibada, estava acontecendo tudo isso na vida dele. Agora se coloque no lugar de Jó. Será que estamos maduros o suficiente para lidar com perdas? Será que Deus está acima dos nossos bens, da nossa família, nas nossas vidas? A nossa aliança com Deus está acima de todas as coisas verdadeiramente? É isso que precisamos refletir.
Mas então, Alexandre, qual que foi a resposta de Jó diante desta situação? E Jó lhe responde no verso 20 e 21, ele diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E no 22 diz assim: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu falta alguma a Deus. Será, irmão, que nós já estamos nessa maturidade de entender as nossas perdas? Por muito menos nós temos virado as costas para Deus? Por muito menos nós temos culpado a Deus pelas nossas frustrações, por fim de relacionamentos, por um desemprego? Nós temos jogado na conta de Deus, nós temos virado as costas para Deus, e Jó perdeu não só tudo que ele tinha, mas perdeu o bem maior de um homem, de uma mulher, que é a sua família. E em tudo isso ele não pecou a Deus, pelo contrário, ele adorou a Deus. E uma coisa interessante, irmãos, é que quando a Bíblia diz que ele rasgou a sua veste, na tradição judaica, um dos significados de rasgar as vestes é indignação, é tristeza pela perda de um filho. Lembra na cruz do Calvário? Quando Cristo morre, Deus perde o seu filho, o que? Não foi rasgado o véu? Foi rasgado o véu, Deus também rasgou. Tristeza. Sabe, irmão, então, a gente precisa ter esse mesmo amadurecimento espiritual. A gente, por pouca coisa, estamos se desviando dos caminhos de Deus e culpando Deus pelas nossas frustrações. Um parente próximo meu, ele se enfiou em dívidas com agiota, e ele tem sofrido com isso, porque quem cai na mão desses caras padece, irmãos, porque é um juros sem precedentes, vai aumentando a cada dia, a cada minuto, e você nunca consegue pagar essa dívida. Você não consegue pagar. Quando você acha que você vai lá, leva o dinheiro dos juros, já aumentou de novo, tem mais juros, e você cai num buraco sem fundo. E essa pessoa próxima de mim, ele começou a ficar indignado, e ele começou a blasfemar contra Deus. Ele está desviado, e ele culpando a Deus, falando que Deus não poderia ter deixado ele nascer, que ele deveria ter morrido no parto, para que ele viver em uma vida maldita dessa, pessoas sendo humilhado. E eu fico pensando assim, gente, ele fez a dívida e Deus que é o culpado? Deus é o culpado? Eu já vi, irmãos, pessoas subindo no púlpito com um carnê dessa grossura e falar que Deus deu o carro para ele. Deus não deu o carro para você, irmão, você que comprou, você que fez a dívida. E aí você não consegue pagar e vem colocar a culpa em Deus. Vamos tomar cuidado, irmão. Deus não tem nada a ver com isso. Deus deu poder para nós, sabedoria para decidir as coisas, para saber o que a gente podemos assumir, aonde a gente pode ir. E aí a gente toma as rédeas da nossa vida, faz o que achamos bem para nós, e depois nós vamos lamentar e falar que Deus não vê, Deus não ouve a sua oração, Deus não responde. Deus não tem nada a ver com isso, meu irmão. Deus não tem nada a ver com isso. Amém? Deus não tem nada a ver com isso. Aleluia, glória a Deus. Agora, irmão, para nós concluirmos essa mensagem, houve uma segunda reunião. Capítulo 2 conta para nós que, a partir do versículo 1, que novamente os filhos de Deus se apresentam diante dele, e novamente Satanás vem no meio deles. E aí Deus repete a mesma pergunta: de onde vens?
E Satanás fala de rodear a terra e de passear por ela. E Deus repete novamente: observastes o meu servo Jó, mesmo você intentado contra ele, ele se manteve sincero a mim e não blasfemou. Ou seja, toda aquela insinuação que Satanás fez naquela primeira reunião caiu por terra, porque foi provado ali que Jó não adorava a Deus por causa dos bens, porque Jó perdeu todos os seus bens. Jó não estava adorando a Deus por causa dos filhos, porque ele perdeu todos os seus filhos. Jó realmente, verdadeiramente adorava a Deus, porque ele reconhecia que Deus era tudo na vida dele, que Deus estava acima da sua família, acima dos seus bens. Mas aí, Satanás não se dá por vencido, e ele fala para Deus: então toca nos seus ossos, e vamos ver se ele não blasfema na tua face, diante da tua face. E novamente Deus, ele dá autoridade a Satanás para tocar na vida de Jó, nos ossos dele, porém para poupar a vida dele. Porque, irmãos, saiba de uma coisa: Deus é o autor da vida. Ele dá vida, ele tira a vida. Amém? Então ele fala para Satanás: poupa a vida dele. Satanás sai da presença de Deus e fere Jó com uma chaga. Começa a sair um monte de feridas e bolhas no corpo de Jó. Ele começa a coçar, ele começa a pegar cacos de telha, diz a Bíblia, para se coçar. E quando estourava, imagino eu, aquelas bolhas, ficava em carne viva. Acredito eu que tinha pus no meio daquelas feridas. Então a situação de Jó era uma situação muito desagradável e constrangedora. O homem que havia perdido os seus bens, estava lutado pelos seus filhos, e agora tomado por uma chagas, e aquela pessoa que ele achou que ia acolher ele, que ia consolá-lo, aparece diante dele a sua mulher, a qual a Bíblia não cita qual era o nome dela, e diz para ele assim: você ainda vai permanecer sincero a Deus? Amaldiçoe esse Deus e morra. Às vezes, irmãos, o que nós mais precisamos é de uma palavra do nosso cônjuge, uma palavra de consolo, um abraço, e não uma crítica. Eu sei que também ela era mãe, ela também perdeu os filhos dela, mas ela se revoltou contra Deus, como muitos de nós temos nos revoltado. Eu conheço pessoas, irmãos, que falou que não acredita em Deus, porque viu o pai morrendo num leito, e Deus não curou o pai dele. Então ele decidiu que Deus não existe, simplesmente por isso. Há muitas pessoas que carregam esses traumas e se tornam ateus por esses acontecimentos. Tinha um rapaz que trabalhava comigo e ele disse para mim que ele era ateu. Eu falei: mas por que você é ateu? Porque eu tinha um avô, eu amava muito ele, e ele morreu e Deus não fez nada. Não entendi. Então Deus agora, ele é culpado. Como eu disse, ele dá vida, ele tira a vida. Então muitas pessoas se rebelaram contra Deus por essas questões, culparam a Deus por perdas na sua família, na sua vida social, perdas dos seus bens, culparam a Deus. E a mulher de Jó foi uma dessas. Ela se rebela contra o seu marido ao ponto de falar para amaldiçoar a Deus e depois ele morrer. Ele falou: porque só basta para você agora morrer, meu filho, porque você está tomado de chagas, está apodrecendo. Então você já está morrendo, amaldiçoa o teu Deus e morra. E qual foi a resposta de Jó? Como uma louca falas tu. Recebemos o bem de Deus,
não receberíamos o mal? Quando está tudo bem, né, irmãos? Maravilha, Deus é maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Mas quando tudo vai mal, eu não vou para o culto hoje, eu não vou, porque Deus não ouve minha oração, roubaram meu carro, estou com conta atrasada, não vou mais para o culto. Mas quando está tudo bem, Deus é maravilhoso. E Jó falar para a esposa dele: recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal? Eu só sou crente quando Deus me abençoa? Quando não tem bênção, eu não sou mais crente? É por isso que nós vivemos essa gangorra na nossa vida espiritual, irmãos. Porque ainda nós não entendemos quem é Deus. Nós estamos apegados a coisas materiais. Isso precisa acabar hoje nas nossas vidas. Nós estamos vivendo dias maus. O bem de Deus, nós somos filhos de Deus, tanto no dia mau, como no dia bom. Nós continuamos sendo filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E como se não bastasse você perder seus bens, perder a sua família, o seu filho, a sua mulher te amaldiçoando, pedindo para você amaldiçoar o seu Deus, e ainda aparece 3 amigos seus, né? Porque nessa hora aparece amigo de tudo quanto é lado ali. Às vezes você pensa que é para se compadecer, para chorar com você. Não, é para observar a tua vida. Nossa, quero ver como ele está lá. Disseram que ele está cheio de ferida. Nossa, aquele homem que era bonito, esbelto, rico, perdeu tudo. E às vezes a pessoa vai só para observar a sua desgraça. Não é nada para te acolher, para orar com você, para falar: conta comigo, o que você precisa, eu transfiro para a tua conta. Não, é só para observar e sair espalhando para todo mundo. E aí esses amigos dele desenvolvem ali uma teologia, não sei de onde que eles tiraram daquilo, que eles começam a querer arranjar uma explicação para o sofrimento de Jó. E aí qual é o pensamento deles, né? Bom, toda causa tem um efeito. Se Jó está passando por tudo isso, ele fez alguma coisa de ruim. Vamos investigar que ele fez alguma coisa de ruim. E aquelas pessoas que você pensou que se aproximaram ali para te acolher, começa a te acusar. Fala: olha, você pecou, Jó, por isso que está acontecendo tudo isso na sua vida. Você roubou do povo, por isso que você ficou rico. Ó, Deus levou os seus filhos porque você está em pecado. Jó, você é um louco, você é um ladrão, você está em pecado. Foram isso que Jó teve que ouvir. E aí Jó, na sua indignação, irmãos, ele recorre a Deus. E ele começa a questionar a Deus no seguinte aspecto: ele quer saber por que ele está passando por tudo aquilo. Porque, irmão, você está sofrendo é uma coisa, mas sofrer sem saber por quê é terrível. Porque até então Jó não sabia que estava sendo o nome dele discutido no céu. Não havia ali que estava havendo uma disputa, uma aposta ali no céu. Então, para ele não conseguia discernir o porquê ele estava passando por tudo aquilo. E aí ele começa a questionar a Deus. Ele apresenta queixas, ele fala por causa disso, que isso não é justo, né? Ele começa a questionar a Deus. E sabe qual foi a resposta de Deus? Nenhuma. Talvez você esteja buscando uma resposta de Deus, e essa resposta não tem vindo. Sabe por quê? Porque Deus quer que você simplesmente confie nele. Amém? Deus quer que você confie nele, não que você questione ele. Eu acho que a pergunta certa de Jó fazer era: Deus, para que tudo isso? Não por que tudo isso está acontecendo, mas para quê? O que isso vai acrescentar na minha vida? É para o meu crescimento espiritual? É para o meu despertamento? É porque eu estou andando muito relaxado? É porque eu não estou me comprometendo com a sua obra? É por isso? É para isso? Mas a gente quer saber porquês, e Deus muitas vezes vai nos responder com um silêncio, irmãos. Com um silêncio. Tá? Não houve resposta.
Aleluia, não houve respostas. Agora, quando Jó entendeu o silêncio de Deus, quando ele entendeu o silêncio de Deus, e se humilhou perante ao Senhor, e rendeu glórias a Deus, Deus quebra o silêncio. Fala, agora eu vou falar, agora a palavra é minha. Só que Deus não respondeu nada para ele não, irmãos. Deus responde para ele com 70 perguntas. 70 perguntas. E eu não vou citar as 70 perguntas aqui, que a gente ia estender o culto. Mas uma delas, Deus fala assim: Jó, onde você estava quando eu fundava o mundo? Você tem inteligência para responder isso para mim? Antes de você ser criado, eu já tinha criado o mundo. Eu sei de todas as coisas, eu sei da finalidade de todas as coisas, eu sei de tudo. Irmãos, a nossa perspectiva a respeito de Deus é muito limitada. A gente não consegue discernir os pensamentos de Deus. A gente não consegue discernir os pensamentos de Deus. A gente tem que confiar nele. Os pensamentos dele é inescrutável, insondáveis. Nós não conseguimos, é complexos, nós não conseguimos. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, irmãos. A gente vai falar dele, e ele é infinito. Ele é infinito. Irmãos, o pastor, ele convidou eu para estar ministrando na semana. Eu falei, pastor, eu não estou conseguindo porque a minha semana está muito apertada, eu estou trabalhando até tarde, e eu não vou conseguir assumir essa agenda. E ele falou para mim, então você prega no domingo? Eu falei, amém, eu vou ter tempo. Mas irmãos, a semana me consumiu de uma tal forma, e eu comecei a ficar preocupado, eu falei, o que eu vou falar? E aí eu peguei e falei assim, Senhor, se o pastor me chamou, é porque é da tua vontade. Eu não vou ficar me preocupando com isso. Eu creio que o Senhor vai me dar uma mensagem. E eu descansei, irmão. Eu não fiquei me preocupando. Aí eu falei, eu vou me programar na sexta-feira para fazer. Aí o pastor marcou a reunião. Aí eu falei, eu vou fazer no sábado. Aí teve o culto aqui de manhã. À noite, aula na escola bíblica. Irmão, eu fiz essa mensagem hoje. Eu nunca fiz uma mensagem nenhum dia, o pastor sabe disso. O meu maior medo era quando ele me chamava um dia antes. Eu ficava, irmão, em uma agonia, porque eu achava que eu não seria capaz, mas nossa perspectiva sobre Deus é limitada, irmãos. Se Ele está chamando, Ele se responsabiliza, Ele vai dar palavra, Ele vai trazer as pessoas aqui para ouvir. Você só sobe aqui e transmite a mensagem do Senhor, é isso que Ele quer que você faça. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu nunca, irmão, passou pela minha mente de estar em um púlpito pregando em um domingo, a não ser falando sobre missões, que é breve falas, mas desenvolvendo uma mensagem para irmãos que muitas vezes não veio na semana e precisa de uma mensagem no domingo para abastecer a semana. É uma responsabilidade, irmãos, mas quando nós confiamos em Deus, Ele nos dá o que é necessário, amém? Deus, Ele nos dá o que é necessário, aleluia. Irmãos, e para nós finalizarmos, colocarmos um ponto final nesta mensagem, o que nós podemos aprender com essa história de Jó? Primeiro, que Deus é soberano, Deus cuida de nós, irmãos, em todos os aspectos. Você não está órfão. Você não está órfão, ainda que a tua mãe te abandone, Deus não te abandonará, irmão. Você não está órfão. Deus, Ele é justo. Ele nunca vai agir com injustiça com os teus filhos. Deus é justo. Não tenha uma visão que Deus é um carrasco, que Ele pune. Não, Deus nos ama, Ele é justo. Amém? E por último, Deus é inquestionável. Toda vez que você querer questionar a Deus,
sem propósitos, Deus, ele vai ficar em silêncio. Jó tinha motivos de sobra para questionar a Deus, mas Deus respondeu para ele com perguntas. Irmãos, quando era pregado no púlpito sobre ofertas, dizendo para nós fazermos prova de Deus, e Deus de fato autoriza na palavra dele, fazei prova de mim, fazei prova de mim. Irmãos, eu não tinha coragem de fazer isso, eu achava que eu estava sendo muito, como é a palavra? Petulante, eu achava que eu estava, mas ele estava autorizando, mas eu não me sentia no direito de exigir nada de Deus. Eu falei, só de ele ter me salvado, só de ele ter me tirado da escuridão, para mim já está bom, irmãos, já está bom. Se eu tiver que comer ovo, eu como, se eu tiver que comer bife, eu como. Eu quero manter a minha salvação até que ele venha, servir a Deus, ganhando almas, falando do amor dele, até que ele venha em nome de Jesus. Irmão, você foi abençoado com essa mensagem? Então eu quero orar por você. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Irmão, talvez você tenha passado dificuldades em manter o seu testemunho fora dessas quatro paredes. Talvez você tenha tido essa dificuldade de honrar a Deus no seu trabalho com o seu testemunho, na sua casa, na sua família. E eu quero orar por você, para que você tome posse dessa palavra e começa a representar a Cristo em qualquer ambiente que você estiver. O nome dele seja bem representado, seja exaltado, seja glorificado, que pessoas sejam atraídas pelo seu testemunho. Talvez você também aqui entrou com vários porquês, como Jó também chegou ao ponto de questionar a Deus, porque estava muito difícil a situação dele. Talvez você também esteja em uma situação semelhante, muito difícil, e tenha questionado a Deus e essa resposta não veio. Creia nesta noite, confie somente em Deus, confie em Deus, Ele só quer que você confie nele. Confie nele. Confiar em Deus quando vem uma profecia, quando vem uma palavra profética é fácil, mas quando não vem nada, como é que confia em Deus? O que tem para eu pegar? O que tem para eu me agarrar? Que fio de esperança eu vou me pegar? Você só precisa confiar, não tem outra solução. Então ore junto comigo, apresente a sua vida diante de Deus com fé, e eu vou apresentar também a minha vida, porque eu também preciso de respostas de Deus, mas eu estou confiante que Ele está agindo, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, a Tua mensagem foi entregue nesta noite, Senhor, com muito temor, Senhor, com muito respeito, Pai, porque não é fácil, Senhor, subir no Teu altar para falar da Tua palavra, é uma responsabilidade enorme, Senhor, e eu agradeço a Ti, Senhor, por me ajudar, Senhor, nesta missão, Pai. E neste momento, Senhor, eu quero declarar, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, da Tua igreja aqui reunida, Senhor, uma unção, Senhor, uma transformação, uma intrepidez, Senhor, Deus, que eles possam verdadeiramente confiar em Ti, Senhor, que eles possam entender o seu silêncio como um espere, como um aguarde, como um confie em mim, Senhor. Ó Deus, que nós possamos, Pai, ser representantes do Senhor, onde quer que estejamos, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja no nosso comércio, Senhor, aonde quer que estejamos, Senhor, no nosso bairro, na nossa vizinhança, que nós possamos, Senhor, ser luz, Pai, que nós possamos, Pai, refletir a Tua imagem, Senhor, que nós possamos ser cartas vivas, Senhor, para que as pessoas leiam em nós, Senhor, a salvação, Senhor,
ler o teu amor em nós, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda o teu povo, Senhor, a dar bom testemunho, Senhor. Fala com eles, Senhor, em sonhos, ó Pai. Fala com eles, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Fala com eles no seu devocional, Senhor, que nós possamos ser cristãos, Pai, verdadeiros, que nós possamos assumir essa postura de Jó, Pai, que nós possamos refletir, influenciar a nossa geração como um bom soldado de Cristo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade que foi me dada. Glória a Deus. Agradeço ao cooperador Alexandre por ter atendido prontamente. E agora eu posso chamar ele no dia da pregação. Não preciso mais chamar com uma semana antes. Olha que lição maravilhosa que Deus ensinou. Então, às vezes assim no dia, estou muito cansado, corrido, vou ligar para ele. Prega hoje à noite. Olha que bênção. Glória a Deus. Amém. Irmãos, às terças-feiras, um senhor, tio do nosso irmão Carlos, o alemão, ele tinha começado uma campanha de terça-feira aqui, estava na terceira terça-feira, ele estava buscando a libertação do álcool, ele queria ser liberto do vício, e ele estava com um propósito mesmo, mas infelizmente, ele nesta manhã foi acometido de um AVC. E na queda, ele bateu a cabeça e sofreu um traumatismo craniano. Então, muito triste. Ore pela família do Carlos, do alemão, pela sua tia, né? Sua tia Lena, sempre senta ali atrás, né? Orar por eles. E também orar pela família. A nossa irmã Olívia está muito mal. A irmã Olívia, eu acredito que ela é a membro mais idosa da igreja, não é? Quantos anos ela tem, Bel? 89? Acho que é 89. E ela já foi desenganada pelos médicos, né? Ela teve um AVC também. E está em cuidados paliativos no hospital, só aguardando assim a hora da partida, né? É uma pessoa que nós amamos muito, porque desde que ela era conosco, da quadrangular, ela sempre nos acompanhou. Uma serva de Deus muito fiel na casa do Senhor. Quando ela podia vir à igreja sozinha, que ela vinha ainda, né? Sempre ela queria oração comigo, né? Ela vinha para receber oração comigo. Depois começou a ser trazida. E depois não tinha mais condições de trazê-la, então todo mês eu ia servir a ceia para ela na casa dela. E agora a idade, a enfermidade chegou. Então que Deus ajude a família nesse momento difícil, né? Obrigado, irmã. Glória a Deus. A irmã Zildinha pede oração por sua filha Adriana, que está com diabetes alta. Por Jacira, sua mãe, que caiu e está sentindo muita dor, principalmente na perna esquerda. Vamos orar. Jacira e Adriana. Irmã Fátima pede oração por Damião, que está na UTI, em estado grave, com a bactéria não identificada no pulmão. Oraremos por ele também. Lembrando que os cultos da semana estão funcionando normalmente. E este ano, o Natal vai cair bem no domingo, hein? Dia 25 de dezembro, esta igreja vai estar lotada. Nós celebraremos o nascimento do Salvador. Ele se fez carne, veio ao mundo. Ué, se o pessoal comemora dia da Aparecida do Norte, que eu nem sei quem é.
se o pessoal comemora o dia do trabalho. Trabalhar tem que trabalhar todo dia. Por que eu não vou comemorar que o meu Salvador veio ao mundo? Eu vou comemorar, eu vou cantar, eu vou celebrar. Quem quer fazer parte do coral de Natal? Oh, glória a Deus, aleluia. Será que eu vou arrumar para minha cabeça? Já não tenho nada o que fazer, né? E ainda vou arrumar mais uma coisa, né? Mas eu estou com a vontade de ver um coral cantando música natalina aqui. Vamos aguardar. Para você, eu sei que você pode. Hoje na cantina tem hot dog. Não combinou, né? Quando não combina é uma tristeza, né? Mas tem pizza de queijo com calabresa. Agora, na semana passada eu fiquei decepcionado. Não sobrou para mim nem um pedaço de pudim de leite condensado. E hoje tem. Segura para mim lá, Cris. Corre lá e segura um para mim, em nome de Jesus. Você estará cooperando com a obra da cantina. Hoje não é terceiro domingo. Estou achando que hoje é terceiro domingo. Só porque o cooperador Alexandre pregou, estou achando que hoje é terceiro domingo. Eu já ia dizer que essa cantina é para missões. Não é para missões. Essa é para a igreja mesmo. Tá bom? Foi bom para você, gente? Vamos dizer obrigado, Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, na Tua presença, te agradecemos porque o Senhor nos permitiu, nesta noite, celebrarmos o Teu nome, nos reunirmos em adoração e louvor. Meu Deus, te agradecemos nesta noite, pela Tua palavra que veio de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades. Te agradecemos pela Tua presença em meio aos louvores, às orações. Pai, em nome de Jesus, levantamos um clamor neste momento pela vida da irmã Maria Cesária, Senhor, que ainda está internada. Oramos pela Tua serva, oramos para que o Senhor a visite, a toque, a agracie. A Tua serva precisa desta bênção em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela nossa querida irmã Olívia, Senhor, que está num momento muito difícil. Pai amado, enfermidade, idade, nós confiamos a Tua serva em Tuas mãos, Pai. Oramos pela família, oramos pelas filhas, oramos, Senhor, pelos netos, oramos por todos aqueles que a amam, Senhor. Tu sabes o quanto nós gostaríamos, Senhor, de tê-la conosco, bem, vívida, cheia de vida, mas nós sabemos também, Pai, que há tempo para todas as coisas, e nós confiamos a Tua serva nas Tuas mãos, Pai. Deus querido e santo, em nome de Jesus, nós oramos pela Adriana, que está enferma, ó Deus, diabetes alta, descontrolada. Meu Deus, esta moça, essa jovem senhora precisa de Ti. Onde ela estiver, toque-a, visite-a com Teu poder. Oramos também pela dona Jacira, que já esteve aqui e agora sofreu essa queda. Cura esta senhora, Pai, cura, Pai, com Teu poder restaurador. Pai santo, visita também o Damião, que está internado com uma bactéria não identificada, mas eu sei que a mão do Senhor pode tocá-lo, pode visitá-lo, pode curá-lo. Pai bendito, abraça esta igreja, abraça este povo, abraça esse rebanho que aqui está, abraça essa obra que Te pertence. Meu Deus, cuida das nossas vidas, cuida da nossa casa, da nossa família, cuida do nosso trabalho. Pai, dá-nos uma semana abençoada, Pai, dá-nos uma semana de vigor espiritual, de fervor espiritual, e que possamos, Pai, fazer a diferença na terra dos viventes. Pai, oramos pelo Brasil. Coloca as Tuas mãos sobre o Brasil. O Brasil está em confusão, o Brasil está em desordem, o Brasil, Senhor, está completamente fora do eixo, mas nós Te pedimos, Pai, sara esta nação, sara do ilícito, sara da corrupção, sara dos desmandos, Senhor, sara este povo, sara as nossas autoridades, sara os nossos governantes. Pai, coloca todas as coisas no seu devido lugar. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus,
o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Se Deus é por nós, ninguém. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Sim, sim.